Quero compartilhar com vocês algo que pesa muito no meu coração. Não pesa só no meu coração, pesa no coração de muitas pessoas hoje. E o título da mensagem é: Você me perdeu. Milhões de cristãos hoje estão se desconectando da igreja, enquanto ainda buscam por Deus e repensam sua fé. E observe que eu disse milhões, não disse centenas, não disse milhares. Milhões de cristãos hoje estão repensando o cristianismo. Ou devo dizer religião. Eles querem se livrar dos ciúmes mesquinhos e das contendas que são tão prevalentes em seus grupos individuais de suas igrejas hoje. Eles estão cansados de ensinamentos impraticáveis que não os levam ao trono de Deus. E eles estão cansados dos eventos chatos, apenas indo para as mesmas cruzadas e os mesmos seminários de revelação, repetidamente, e não vendo Jesus retornar a esta terra. Então há o afastamento da verdade. Isso é muito importante para mim. O que estou compartilhando com você, um grande problema para mim, é quando vejo a igreja ou os ministérios se afastando da verdade e a emburrecendo. Isso é uma grande bandeira vermelha para Jim Oldberger. Então há os comportamentos hipócritas, onde os cristãos retratam a si mesmos como uma coisa e vivem de uma maneira diferente. Você entra em seus grupos, suas organizações, e há apenas essas disputas intermináveis acontecendo. E outra grande para mim é a indiferença fria que encontro. Se eu não me acomodo em qualquer cultura que essa denominação seja, ou qualquer mentalidade que esse ministério tenha, eles me tratam com uma indiferença fria. Jesus nunca fez isso comigo. Mesmo quando eu estava profundamente envolvido no mundo e fazendo tudo o que era contra sua palavra e seus princípios, ele nunca me tratou com uma indiferença fria. Eu avalio muitas igrejas e ministérios apenas por esse efeito ali. O título You Lost Me é uma voz coletiva e é uma mentalidade para todos os que estão buscando a Deus por conta própria. Então estou falando por eles nesta mensagem. Estou falando por milhões de pessoas que estão dizendo: você me perdeu. Você é um deles? Ou você tem um pé dentro e um pé fora? Essas são pessoas reais. Eles são pessoas sinceras e estão buscando algo mais profundo do que o que você está oferecendo a eles. Cada um deles tem uma história única, uma história autêntica para contar. Estamos ouvindo-os honestamente? Ou achamos que temos toda a verdade e que se as pessoas não ficarem do nosso lado, então há algo errado com elas? Talvez precisemos ouvi-las e ver o que estão nos dizendo. Por que elas deixaram o envolvimento ativo na igreja? Elas falharam ou a igreja falhou com elas? Qual é a porcentagem ali? Então, algumas dessas pessoas são desistentes. Não estou falando sobre elas hoje. Algumas pessoas abandonam igrejas por causa do custo de ser um cristão. Não estou me referindo a esse grupo. Há alguns que são pródigos que só querem seguir o caminho do mundo e gastar o que tem no mundo hoje. Não estou falando sobre elas. A maioria do que estou falando nesta mensagem é o que chamo de desistentes, porque eles querem uma profundidade mais profunda do que a igreja ou seus ministérios que frequentam lhes ofereceram. Na maioria das vezes, eles apontam o dedo de volta para a igreja institucional, porque quando olham para a igreja institucional, agora ouça a igreja, quando olham para ela, tudo o que vem é um verniz de religião, apenas um verniz de religião, sem profundidade. E quando eles descascam esse verniz, eles veem pretensão, vazio e indiferença. Então eles estão dizendo a você, a igreja: você me perdeu. Você me perdeu. Não estou me separando de Deus. Estou me separando porque você me perdeu. Você não me oferece o que Deus está me chamando para fazer. Veja, por exemplo, Kenny e Elizabeth. Pedi que me enviassem uma nota sobre o motivo pelo qual pararam de frequentar a igreja. Eles disseram: Ei, Jim, temos alguns problemas com a igreja local e a denominação. Deixe-me dizer algo aqui. Digamos que se você tem um grande problema com sua denominação,
Mas se você tem uma igreja local poderosa, apoie-a. Eu queria poder dizer isso. Este casal está dizendo, não só a denominação me perdeu, mas a igreja local também. E eles dizem, número 1, as pessoas acreditam na fofoca e no drama e deixam que isso afete o conhecimento da pessoa que somos. Este casal, eles são um casal lindo. Eu os conheço. Eles são um casal adorável. E eles têm amor pelo Senhor. Eles têm amor pela verdade. Mas a fofoca que circulou sobre eles e o drama sobre eles, e as pessoas acreditam nessas coisas, e elas nem chegam a conhecer o casal. Elas não os convidam para comer ou para algo para conhecê-los pessoalmente. Número 2, eles dizem que se importam mais com a frequência do que com o bem-estar dos membros em atender às suas necessidades. Este casal passou por algumas lutas reais em suas necessidades pessoais, e a igreja não se importava nem um pouco com eles. Tudo o que importava era se eles estavam sentados no banco. Quem quer esse tipo de religião? Não se importam com eles individualmente. Número 3, eles disseram, eles acham que você tem que ir à igreja, e se você não for, eles fazem parecer que você perdeu sua salvação. Bem, se alguém não está frequentando a igreja, talvez devêssemos ouvir porque eles não estão frequentando a igreja. Talvez a igreja tenha mais culpa do que a pessoa. Talvez a culpa da igreja por eles não comparecerem seja de 80%. E talvez seja de 20% do lado deles. Talvez seja melhor ouvi-los e ouvi-los. Número 4, eles querem que você seja leal à organização mais do que leal a Deus. Pode ser isso? Eu vejo isso em todas as denominações. Tenho amigos pentecostais que dizem que se você não for leal ao sistema, do jeito que o sistema diz que você deveria ser, você está acabado. Tenho amigos menonitas e amigos amish que me dizem a mesma coisa. Rapaz, se você não se alinhar completamente, você sabe, Jesus não se alinhou completamente com sua denominação. O que eles fizeram com ele? Ele tinha mais lealdade a Deus, seu pai. Então ele fez a denominação. É melhor começarmos a dar uma olhada nisso. O mesmo com João Batista. O mesmo com todos os profetas. Número 5. Não há crescimento na igreja e ela não tem poder. Quando vou a uma igreja, ano após ano, e vejo apenas as mesmas pessoas, nenhum novo membro chegando, essa é uma igreja morta, não está alcançando a comunidade. Suas vidas não estão tocando as vidas de outras pessoas. Por quê? Porque não há poder. Apenas conhecimento. Conhecimento mental da verdade. Isso é bom. É um bom começo. Mas se você não tem o poder de Cristo vivendo em você, essa é uma igreja morta. Número 6, eles dizem. É o que Kenny e Elizabeth estão dizendo. Sabemos tanto e ainda assim Jesus ainda não está aqui. Então eles estão dizendo que entramos nessa denominação e nessa igreja local por causa da abundância da verdade que acreditamos que eles tinham. Mas por que Jesus não está retornando? Algo está faltando. Eles não estão dizendo isso em sua nota aqui, mas eles estão dizendo que algo está faltando. Temos toda essa verdade, mas Jesus não retornou. Por que não? Boa pergunta. Número 7. Esta é a última. Nós pregamos toda essa mudança, mas não a vivemos em nossas próprias vidas. Acho que isso se chama hipocrisia. E você pode encontrá-lo em todas as igrejas hoje. Eles os perderam. Eles, a igreja, perderam Kenny e Elizabeth. Na realidade, eles não deixaram a igreja. A igreja os deixou. Pense nisso por um minuto. Enquanto eu estava sentado aqui, pensei, há um versículo da Bíblia que eu poderia usar que explicaria o que Kenny e Elizabeth estão dizendo? E sim, eu o encontrei. Está em 1 Samuel 4, 21. Icabode, a glória se foi. A glória se foi. Eles não veem a glória na igreja. Isso está na Bíblia. Se a glória se foi da sua igreja, da igreja que você frequenta, seja da sua denominação ou da sua igreja local, e eu escolho essa separadamente, porque você pode ter uma denominação que talvez tenha se desviado, mas você pode ter uma igreja local, com um pastor local e uma liderança que pode ser muito forte. Bem, então apoie essa igreja. Você não precisa se afastar dessa igreja local.
Ambos estão fora, como Kenny e Elizabeth estão dizendo aqui, então você deve sair em busca disso. Você tem que sair. Você tem que encontrar isso. Você tem que possuir isso. Não é o suficiente apenas encontrá-lo. Você deve ir para casa, vender tudo e possuir tudo. Essa é a história da pérola de grande valor. E então você traz isso de volta para aqueles que estão abertos. Então você tem que ser um mensageiro de volta para a igreja. Você tem que ser um embaixador de volta para aquela igreja, ou o ministério do qual você se afastou, porque Deus ama as pessoas. Você não pode simplesmente jogá-los fora, porque se você encontrar algo real, então você se apaixona e você dará sua vida de volta para aquelas pessoas das quais você se afastou. Então, qual é essa glória da qual estamos falando? É a própria vida de Cristo vista em você. Se um ateu vem e mora em sua casa, e ele não vê a presença de Deus em sua vida, em seu casamento, em sua família, você está vazio. Tudo o que você tem é religião. Então, o que aconteceria se um ateu viesse e ficasse em sua casa? Ele diria: eu quero o que você tem poder. Sua vida tem glória. A permanência de Cristo em todos os aspectos da sua vida, seu casamento, sua família, nos trazendo de volta a unidade com Deus, é isso que o ateu está perdendo, e muitos religiosos também estão perdendo isso, trazê-los de volta à unidade que foi perdida com Deus no jardim do Éden. Devemos desmascarar o mito de que o problema está apenas nos desistentes. Por quê? Porque ovelhas bem alimentadas retornam a bons pastores. Posso repetir isso? Ovelhas bem alimentadas retornam a bons pastores. Se você é um bom pastor, elas vão voltar. É automático. Talvez você tenha muitas ervas daninhas no seu pasto. Talvez seu pasto não seja muito nutritivo. Talvez você tenha alguma introspecção, algum exame que você precisa fazer mais do que eles precisam fazer. Sim, eles podem carregar algum desequilíbrio, mas talvez seu desequilíbrio seja maior do que o desequilíbrio deles. Estou falando para a igreja. Então a Gerald e a Alicia, um casal adorável com 2 filhos, muito ativo em sua igreja local. Quero dizer, eles são um casal lindo. Eles pararam de frequentar. Por quê? Deixe-me compartilhar apenas 2 citações simples que resumem, e então eu lhe direi o que eles disseram. Aqui estão 2 citações. A primeira é de Testemunhos, volume 2, página 466. Fofoqueiros e noticiários são uma maldição terrível para as igrejas. 2/3 de todos os julgamentos da igreja surgem dessa fonte. Isso é um grande problema na sua igreja? 2/3 de todos os problemas da sua igreja por causa da língua? Sim. Aqui está outra declaração encontrada no livro Educação, página 235. E eu compartilho essas declarações para que elas não venham de mim. Acho que às vezes, quando outros autores disseram melhor do que eu poderia dizer, gosto de citá-los. Então espero que você não ache isso ofensivo. Só quero dar crédito a alguém que realmente pensou nisso. Pensamos com horror no canibal que se banqueteia com a carne ainda pequena, ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas os resultados dessa prática são mais terríveis do que a agonia e a ruína causadas por deturpar o motivo, manchar a reputação e dissecar o caráter. Este autor associa isso ao canibalismo. Eka. Gerald e Alicia estavam vivenciando isso. Quer dizer, isso os atingiu com força. Quer dizer, com muita força. Provérbios, se você quiser um texto bíblico sobre isso, Provérbios 18:21 diz: morte e vida estão no poder da língua. Por que as pessoas estão deixando sua igreja, seu ministério, seu grupo? Você tem que se fazer algumas perguntas. Isso foi trazido à atenção do pastor com Gerald e Alicia. O pastor se esquivou de seu dever, sabendo que haveria repercussões se ele lidasse com o ofensor. Um dos ofensores na igreja tinha muita influência, onde este casal não tinha tanta influência. E ele sabia que se lidasse com o ofensor, haveria repercussões para si mesmo. Então você sabe o que ele fez? Ele ofereceu respostas mal feitas para a situação honesta deles.
e ele colocou a culpa neles por não comparecerem. Em vez de lidar com a raiz do problema, ele lidou com o porquê eles foram embora. Não o porquê de terem ido embora, mas o fato de terem ido embora. Outro casal da mesma igreja pediu para falar com o conselho de anciãos sobre os relatórios malignos contra eles. Eles sentiam que estavam sendo marginalizados. E então eles enviaram uma carta. Eles a examinaram primeiro com o pastor e então a enviaram para o conselho de anciãos. E você sabe o que aconteceu? Os anciãos se recusaram a falar com eles. Não queriam lidar com o problema real. Então você sabe o que aquele casal fez? Eles pararam de frequentar. E todos esses 3 casais que mencionei para você até agora, eles estão dizendo a você, você me perdeu, você me perdeu. Essas 2 famílias preciosas estão buscando a Deus em particular agora. Essas pessoas não são meramente ouvintes de doutrina. Eles querem ser praticantes da fé. Eles querem ir mais fundo. Eles querem colocar a mão na mão de Deus e caminhar com Ele durante o dia. Eles querem colocar sua fé na vida diária, não apenas falar. Apenas o senso intelectual do que a igreja traz para eles não é suficiente. Eles querem ir mais fundo. E porque a igreja não os leva mais fundo, eles os perderam. Esses desistentes perderam toda a confiança no chamado tradicional da igreja. E o chamado tradicional da igreja é: eu estou aqui por você, mas você está aqui por mim. Foi o que Jesus disse quando desceu do trono da graça. Ele disse, estou aqui por você. Quantas igrejas você encontra vivendo isso? Se você encontrar uma, me avise. Eu me tornarei um membro. Posso dizer que Sally e eu já provamos amargamente esse mal com muita frequência? Sim. E aqui estão Phil e Beth. Eu amo esse casal. Eles estão em um estado diferente, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu amo esse casal. Pessoas de coração verdadeiro. Líderes fortes de sua localidade. Líderes muito fortes de sua localidade. Muito fiéis. Muito defensores de sua denominação e seus princípios. E eles foram expulsos pelo novo pastor que entrou. Por quê? A conferência queria um pastor que fosse totalmente movido a evangelismo. E eu uso essa palavra movido. Enfatizo isso porque era isso que ele era. Pouco ou nenhum cuidado e preocupação com as necessidades de seus membros. Apenas números, números, números. Phil e Beth queriam equilíbrio, não apenas um programa orientado por uma agenda. O pastor, então, quando viu isso, começou sistematicamente a eliminar qualquer um que o desafiasse, afastando-os porque eles diferiam dele. Eles diferiam de sua agenda, que é apenas uma pequena parte do bolo de uma igreja inteira. Ele fez a torta inteira. O rebanho se dispersou, incluindo Phil e Beth. Aquela igreja local os perdeu. A igreja os perdeu. Cada um tem uma jornada única relacionada à sua ótica, ao seu nível de espiritualidade. Eu me pergunto qual é a sua. Eu me pergunto qual é a sua história. Eu me pergunto se o pastor viria e lhe faria a pergunta e então ouviria. Quais são as consequências para a igreja se eles mantiverem o status quo? Esse tipo de status quo, eles morrerão. Eles desaparecerão. Eles não serão mais um agente de mudança para o evangelho transformador. O evangelho não deve me manter estagnado onde estou. Ele deve me levar cada vez mais fundo e mais fundo e mais fundo ainda. A igreja precisa seriamente avaliar suas falhas e sua alienação de seus membros. A igreja precisa avaliar isso. Eles precisam se fazer algumas perguntas. Por quê? Porque ir à igreja não é mais mainstream. Era quando eu estava crescendo. Tenho quase 76 anos agora durante este ano. Não é mais mainstream. Por quê? Escutem vocês, denominações, vocês precisam se fazer algumas perguntas. Não há um único grupo demográfico para o qual a frequência à igreja esteja aumentando. Nenhum grupo demográfico que esteja aumentando. E temos que nos fazer algumas perguntas.
Os que saem estão tomando conta de suas próprias vidas. É isso que está acontecendo com esse grupo de pessoas. Eles estão seguindo o que eu chamo de 10 palavras de 2 letras. Se é comigo, depende de mim. Eles estão se tornando autossuficientes e estão indo embora porque não encontram bons pastos. Eles são agora o maior corpo de crentes no cristianismo. As pessoas, eles não o chamam assim nos estudos. É assim que eu o chamo. Eles o chamam de não igreja. Os não igreja, que ainda são verdadeiros crentes, representam 35% do cristianismo nos Estados Unidos. Isso é maior do que qualquer denominação em nossa nação. Eles são o maior corpo de crentes hoje, aqueles que se afastaram da religião institucional. Eles são a maior denominação. Eles não são uma denominação, mas são o maior corpo de crentes. Alô? Você está ouvindo? Ou você está com os antolhos e os protetores de ouvido? A jornada de fé deles é um desafio para a igreja institucional hoje. Quando essas pessoas estão se aprofundando, então estão as pessoas que estão na igreja. O primeiro casal com quem comecei, Kenny e Elizabeth, eu perguntei a eles, eu disse, desde que vocês saíram, vocês estão estagnados e estagnados? Vocês estão se aprofundando? Ou vocês estão se tornando mais mundanos e arrogantes? Eles disseram, estamos nos aprofundando. Eu disse, por conta própria? Eles disseram sim. Perguntei isso ao outro casal também, e eles estão se aprofundando também. Eles estão se aprofundando no cristianismo por terem deixado a instituição organizada do que por terem permanecido. Uau! O que está acontecendo? É um sinal de perigo para a comunidade que frequenta a igreja. Quando você vê uma luz vermelha no painel e seu carro arranca, vamos lá. É melhor você parar e dizer, é melhor eu fazer uma introspecção. E é isso que todos esses desistentes, não estou falando dos desistentes agora, não estou falando dos pródigos, estou falando dos fiéis de coração verdadeiro, que estão indo mais fundo com Deus e se afastam da sua igreja. Isso é um sinal vermelho para você. Espero que eles acordem a igreja Sloan Marine. Esse é meu desejo. É que eles acordem a igreja institucional e a igreja não tenha que morrer. Deixe-me usar uma ilustração não religiosa e depois trazê-la de volta. Então, na minha época, ok, você já sabe que eu tenho quase 76 anos. Na minha época, quando você entrava em qualquer loja, qualquer posto de gasolina, qualquer supermercado, eles tinham uma NCR, National Cash Register, e ela fazia clink, clink, você sabe. E eles tinham um monopólio. Todo mundo tinha. E então alguém, um engenheiro que trabalhava para a NCR, veio até eles e teve uma ideia melhor para uma caixa registradora. E eles riram dele. Ele disse, nós sempre fizemos assim, nós sempre seremos o rei. Aquele homem saiu e começou o que é chamado de IBM. Você já ouviu falar dessa organização? Então, na minha época, quando eu estava na faculdade, a IBM era a gigante do mundo. Quer dizer, nada superava a IBM. E então um homem chamado Steve Jobs, em sua garagem, iniciou este novo sistema de computador. E a IBM riu dele. Quer dizer, eles riram. Ainda me lembro porque eu estava vendendo computadores na época. E eu estava no ramo de computadores quando saí da faculdade. E eu vendi computadores para bancos, empresas de engenharia, instituições de pesquisa, agrimensores, esse tipo de coisa. O chefe veio até mim, o chefe do negócio em que eu estava, e disse, o que você acha desse novo computador chamado Apple? E todo mundo estava rindo da Apple. Isso é antiquado, só a IBM é o caminho a seguir. Adivinhe, hoje, você está me ouvindo? A NCR achava que eles estavam juntos. A IBM achava que eles estavam juntos. Agora a IBM está em 38º lugar no mundo. Eu não sei o que é a NCR. Eles são apenas quase nenhum. Eles ainda estão por aí, mas são quase inexistentes. Agora a Apple é a número 1. Você sabe o que vai acontecer com a Apple? Eu vou te contar. Toda corporação acaba sendo uma sombra de sua antiga grandeza. Todos. Não houve exceção. E toda a nação falhou. Nenhuma sobreviveu à sua glória inicial.
Se você passar por lá, história da nação e toda denominação, todo ministério entra em declínio. Absolutamente nenhuma exceção. Todas as organizações, sejam elas uma corporação, um governo ou uma denominação, eventualmente correm na mesma direção. E isso é administrado pelo homem versus governado por Deus. Todas elas acabam sendo... E eles descaíram. Todos, sem exceções, em toda a história do mundo. Aconteceu no céu com Lúcifer. Aconteceu no jardim do Éden com Adão e Eva. Aconteceu com a primeira descendência, Caim e Abel. E você acha que não vai acontecer dentro da sua igreja? É melhor você abrir os olhos. É melhor você tirar essas vendas dos olhos. É por isso que Deus levanta reformadores como Wycliffe, Lutero, Wesley, Ellen White. Todos tentaram acordar suas respectivas igrejas. Ellen White era metodista no começo. Ela saiu da... É claro, Wesley levantou a igreja metodista. Ellen White tentou acordar a igreja metodista. Eles a cancelaram. Todos vão na mesma direção. E todos eles foram considerados fugitivos. Wycliffe foi um fugitivo. Talvez a igreja tenha sido o fugitivo. Lutero foi um fugitivo. Ou talvez a igreja tenha sido o esquema. Talvez tenhamos que repensar isso. Os que saem da igreja estão por toda parte e estão se tornando a norma no cristianismo hoje. Eles estão buscando pastos mais verdes. Porque os pastores e presbíteros não produziram um verdadeiro corpo de Cristo. Perguntei a todos esses casais que compartilhei com vocês: você faz parte do verdadeiro corpo de Cristo? E todos disseram sim. Mas você não está mais frequentando uma igreja local. O que está acontecendo? Eles entendem a definição de insanidade. Se você continuar a fazer a mesma coisa repetidamente, ir à mesma igreja, sentar no mesmo banco e nada mudar em sua vida, você tem um problema sério porque não há vida lá. Nenhuma vida. Se você for e vir que os outros membros são os mesmos de 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, não há vida. A vida leva você mais fundo, especialmente a vida de Cristo. Provérbios diz assim, Provérbios 13:12, a esperança adiada deixa o coração doente. Quando tenho a esperança de andar com Deus como Enoque fez, e a igreja não consegue me levar a lugar nenhum, tão perto desse tipo de caminhada com Deus, a esperança adiada deixa o coração doente. Quando o coração está doente, ele procura pastos mais verdes. A maioria está procurando por um encontro genuíno e autêntico com Deus. Eles simplesmente não encontram isso em suas igrejas. E eu quero que você saiba, o diabo vê tudo isso. Ele vê a condição do denominacionalismo hoje e sorri. Ele sorri de verdade. E ele vê os fugitivos. E ele diz, não, eu vou perturbar esses fugitivos. Eles acham que vão encontrar pastores maiores. É isso que o diabo está fazendo com alguns dos fugitivos. Agora ouçam, fugitivos, porque o diabo vê isso e quer confundir, distrair e descarrilar esse segmento de cristãos em busca e envolvê-los em algo diferente da unidade com Deus, porque é isso que ele faz. Então ele levanta falsificações para os fugitivos. Você tem emocionalismo, apenas grupos que estão perseguindo entretenimento, apelando para sentimentos, com uma ausência de verdade absoluta e aplicação diária. Se não houver uma aplicação diária e verdade absoluta, e você estiver apenas se envolvendo em emocionalismo, seja lá o que for, é melhor se afastar dessa verdade. Então há os grupos que eu chamo de grupos de verdadeísmo, onde eles fazem da sua verdade toda a religião. E se você não acredita na única verdade deles, seja a verdade deles verdadeira ou não, mas se você não consegue ver exatamente da maneira que eles veem, eles jogam você no lixo. Eles não têm nada a ver com você. Eu penso em João 5:39. Você procura nas Escrituras, pois nelas você pensa. Você tem a vida eterna, e elas são as que testificam de mim, e você não quer vir a mim para ter vida.
Se o seu verdadeísmo não está levando as pessoas a andar com Deus e então morrer por aqueles que pensam diferente deles, é melhor você questionar o seu verdadeísmo, porque tem uma aplicação errônea grave. Então, por favor, não descanse meramente na verdade. Deixe a verdade levá-lo ao poder de Cristo em você. É isso que a verdade deve fazer. Depois, há os grupos que eu chamo de eventismo, sempre buscando a movimentação das massas, o coração individual. Lembre-se, Jesus diz que ele vem como um ladrão na noite. O caráter é o último grande evento. E muitas pessoas estão procurando por esse evento, e elas o perseguirão onde quer que seja, qualquer que seja o poder de Deus, acontecendo em qualquer nação ou país, e elas perseguirão esses eventos. O eventismo raramente produz uma fé profunda e duradoura. Verdadeiros discípulos não podem ser produzidos em massa. Acabei de receber na revista das minhas denominações esta semana, onde mais de 300 mil foram batizados em um país estrangeiro. Não. Isso é impossível. Você pode tê-los batizado em informação intelectual, mas em uma experiência real e permanente em Jesus Cristo. Quando tenho um casal que não entende a verdade, quando os trago para a verdade por meio da palavra de Deus e do Espírito, levo 1 ou 2 anos para ajudá-los a trabalhar fora de sua própria bagagem. Não é possível ter tantas pessoas prontas. Isso é perigoso. A Bíblia, Apocalipse 12, diz: mas o diabo trará água na igreja para que a igreja seja levada por causa da água. A água representa pessoas, e o diabo trará massas para a igreja para emburrecer a igreja. É melhor você se certificar de que essas pessoas realmente saibam como andar com Deus e não apenas concordar com a sua verdade bíblica. Porque o diabo pode concordar com a verdade bíblica sem uma experiência viva. Os verdadeiros discípulos não podem ser produzidos em massa. Eles são feitos à mão, um a um, com o Espírito e a verdade. Diariamente, encontrando a unidade com Deus, produzindo uma fé contínua e lidando com os desequilíbrios em sua vida. Não apenas uma ascensão mental à verdade. Então há o secularismo. Todo tipo de falso conforto imaginável. Há uma epidemia de distração por aí hoje. Uma epidemia de distração. Desculpas e inconsistências que as pessoas estão perseguindo por não encontrar a coisa real. As verdadeiras e mais difíceis passarelas estão tentando encontrar a pureza e a simplicidade que foram perdidas no Éden, que é a unidade com Deus. E o diabo vê isso. Então ele os traz e os distrai em algumas das coisas que acabei de compartilhar com vocês, e eu apenas toquei brevemente nelas. Essas verdadeiras e difíceis, veja, a igreja tem um esquema. Ela é que abandonou a verdadeira fé da cristandade, que é Cristo em você. A igreja chama os que saem de cisma, quando na verdade a igreja é o cisma, não os que se afastam. Talvez você tenha que refletir um pouco sobre isso. Depois temos Jim e Sally. Sally e eu chegamos a um ponto e reconhecemos que não poderíamos crescer mais onde estávamos. Sim, quando entramos em uma denominação e uma igreja e crescemos de estar no mundo e crescemos no que chamo de religião de primeira ou segunda base. Mas chegamos ao ponto em que, se continuássemos naquela situação, com aquela denominação e aquela igreja local, não poderíamos crescer mais. Ficamos sufocados. Estávamos sendo criticados porque tentávamos descobrir por que nosso casamento não era tão forte quanto deveria ser e como criar nossos filhos melhor do que a igreja estava produzindo. Então eles nos marginalizaram. Estávamos fazendo perguntas que você não deveria fazer. Não sabíamos disso na época, a propósito. Estávamos envolvidos com aquela denominação há apenas 3 ou 4 anos naquela igreja local. E estávamos fazendo perguntas politicamente incorretas que você não deveria abordar. Percebemos que a igreja estava perdendo seus jovens e seus jovens adultos. Percebemos que eles seriam bons garotos e então iriam para a academia ou faculdade. E quando eles voltaram no Natal, eles não eram os mesmos. Eles foram degradados. E nós perguntamos por quê. Bem, é isso que fazemos. Temos que seguir o que dizemos para você fazer. Então percebemos que o divórcio estava fragmentando nossa igreja local.
E começamos a ver um padrão de divórcio ocorrendo na igreja e a igreja não lidando com isso. Estávamos perdendo membros. Reconhecemos que a igreja estava perdendo algo. Não sabíamos o que era. Éramos jovens na fé. Estávamos na faixa dos 30 anos. Não podemos sair do mundo, mas sabíamos que algo estava faltando. Não sabíamos exatamente o que estava faltando. Os líderes estavam nos alertando. Os líderes da igreja estavam nos alertando para não nos envolvermos em buscas mais profundas. Estávamos buscando coisas como a mensagem de 1888. Estávamos buscando por que usamos nossa juventude e coisas dessa natureza. Parecia que eles queriam que apenas dessemos lealdade cega e apenas seguir o status quo, porque eles têm tudo sob controle. Se eles têm tudo sob controle, por que Cristo não retornou? Você pode dizer isso para qualquer denominação. Se Cristo tivesse pessoas suficientes que realmente refletissem seu caráter, ele retornaria. E se sua igreja tem 22 milhões de membros, como minha denominação tem, e Cristo não retornou, temos um problema. Não temos o suficiente para abalar o mundo com 22 milhões de membros. Não. Nenhuma lealdade cega. Nenhum status quo. Queremos saber se Deus era real na vida diária. Queríamos andar com Deus como Enoque andou com Deus. E eles nos marginalizaram. Eles pensaram que isso era fanatismo. Então fizemos algo louco. Nós nos mudamos para o deserto para encontrar o que estava faltando. E encontramos o que estava faltando, que é o poder de Cristo em nossa vida. É o poder de Cristo em nossos casamentos. É o poder de Cristo em nossa família. Mas somos rápidos para ouvir a voz mansa e suave de Deus falando conosco de acordo com sua palavra. Somos lentos para falar, lentos para ouvir. Além da Bíblia transformar nossa mentalidade, descobrimos como deixar a graça reinar em nossa vida. Graça não é apenas favor imerecido. Graça é a presença de Deus com Jim Hamburger no momento, sussurrando em meu ouvido dizendo: Jim, eu tenho o poder, eu tenho a solução. Filtre isso através de mim. Deixe-me assumir o controle de sua vida. Deixe-me assumir o controle de seu temperamento, sua irritação. Deixe-me assumir o controle de seu orgulho. Deixe-me dar tudo para mim, Jim. E quando me tornei sensível a essa graça diária, meu casamento mudou. Nós nos apaixonamos novamente. Nós criamos 2 jovens piedosos que hoje são líderes em suas respectivas igrejas. Estávamos perdendo algo? Essa graça diária nos trouxe liberdade para viver e crescer em unidade com Deus, vivendo uma vida simples e diferenciada. Quando digo vida diferenciada, nossa vida agora era diferenciada da vida típica de frequentador de igreja, porque ousamos ir mais fundo. Não que fôssemos melhores, não que nos tornaríamos arrogantes, mas encontramos algo que faltava nas igrejas locais, que é Cristo em vós, esperança da glória. Buscando Jesus diligentemente, porque sem ele eu não sou nada. Mesmo agora, enquanto falo com você, sou um mero carteiro, apenas trazendo uma mensagem. Eu não sou importante, mas aquele que reside dentro de mim, pela fé, é importante. Tornar-se vitorioso no Espírito é o que aconteceu conosco. Viver nossa vida para Deus. Não apenas uma denominação ou uma vida de igreja. Encontrar poder e liberdade para a vida diária. É disso que se trata. Retornar ao que Adão e Eva tinham antes de pecar. Nós ficamos lá por um longo tempo, 40 anos. 40 anos nós ficamos lá com a igreja, pensando que lutar de dentro era o caminho a seguir. No final das contas, percebemos que isso estava nos mantendo sufocados, paralisados e ocupados. Ocupados, apenas mantendo o carrossel girando, nada mudando. Nós dissemos, não podemos mais fazer isso. Eles nos perderam por sua negligência. Eles nos perderam por sua fria indiferença. Quando eu estava sentado com um pastor, em um estado diferente, ele nos levou para comer. Ele realmente gostava de vender. Estávamos sentados com sua esposa. Eu disse, se seu marido não fosse mais o pastor aqui, digamos que ele morresse em um acidente de carro, o que você faria? Ela disse, eu não ficaria fi. Eu disse, o quê? E o marido dela está olhando para ela? E ela disse, por causa da indiferença na igreja. Ela disse, eu não consigo lidar com isso. O baixo grau de piedade é como eu chamo isso. Não é apenas indiferença, é um baixo grau de piedade. Não há Enoque, nem Elias, nem Paulo.
Onde eles estão? O reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Romanos 4:20. Agora, mais de 40 anos depois, vemos um sério afastamento dos princípios bíblicos. Isso é difícil para mim. A razão pela qual entrei para a minha denominação foi porque ela tinha mais verdade. Agora vejo um sério afastamento desses princípios bíblicos. Tenho um fichário. Nunca compartilhei isso com mais ninguém. Talvez você possa ler o lado dele ali. É um fichário pessoal, um estudo pessoal meu. Aí está. E o que tenho ali, o que diz no borda aqui são estudos, preocupações e questões. Esses são meus estudos. Essas são minhas preocupações. Essas são minhas questões. E se eu entrar nisso, seria muito perigoso compartilhar com vocês. A propósito, eu teria muitos problemas. Eu tenho um índice de, aqui eu comecei, ele diz, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade. João 3, 1 ao versículo 4. Bem, há um afastamento da minha denominação da verdade. E obtive um índice completo desses desvios da verdade. Minha igreja. Isso me trouxe amor pela palavra de Deus. Vou compartilhar apenas 5 deles, tudo bem? Há muito mais do que 5. Só bem rápido, porque não é disso que se trata toda essa coisa. Mas isso é muito pesado no meu coração. Número 1, ensinamos formação espiritual em algumas de nossas universidades. Alô? Não pode ser. Número 2, algumas de nossas instituições, nossos hospitais, realizam abortos. Não posso concordar com isso. Alguns dos nossos hospitais realizam operações transgênero. Neste fichário está a prova por trás dessas coisas. Então eu viro a página e apenas escolho algumas. Liberdade de pensamento e expressão não é permitida. Quando eu vou e compartilho com meus, se eu falo com a igreja sobre essas questões, eles me amordaçam. E eles amordaçam outras pessoas que têm as mesmas preocupações. Isso não significa que eu não seja um bom membro. Isso significa que não serei cúmplice silencioso. É disso que eles não gostam. Nenhuma organização, seja uma nação, uma corporação ou uma denominação, quer pessoas que sejam denunciantes. Eles não gostam delas. Não quero compartilhar tudo. Último aqui. Uma das nossas principais universidades está acordada. Eles lidam com diversidade, equidade e inclusão em sua igreja. Eles permitem transgenerismo em seus dormitórios. Olá. Afastamento sério da igreja. O que você quer que eu faça, igreja? O que você quer que outras pessoas façam quando virem isso? Apenas ser cúmplice? Então eu entrei lá. Não vou entrar nisso. 17 queixas pessoais que tenho com a igreja. Queixas pessoais porque ousei não ser cúmplice e que, não militantemente, mas acredito que de uma forma graciosa tentei abordar algumas dessas questões. Eles me atacaram de volta. Eles não gostam disso. Eles me atacaram de volta. Porque eu digo a verdade, eu me tornei seu inimigo. É isso que eu digo de volta para a igreja. Aquele que enfrenta a verdade quebra o próprio pescoço. Foi o que John Huss, um reformador, disse. Aquele que enfrenta a verdade quebra o próprio pescoço. Perdemos a fé. Não perdemos nossa fé em Jesus Cristo. A partida da denominação apenas nos levou ao nosso único lar. A partida deles, eles são o cisma esquemático. Porque eles têm, isso só nos levou ao nosso único lar. Perdemos a confiança na religião institucional, em todas as religiões institucionais, e nos tornamos autoalimentadores, como essas outras pessoas se tornaram autoalimentadoras, acendendo nossas próprias lâmpadas agora em e através de um Deus pessoal versus uma igreja institucional. A igreja, uma vez por semana, deve ser o destaque da sua semana. Mas para muitos não é. É exatamente o oposto. Aqui está uma visão poderosa
que eu gostaria de compartilhar com você, da senhora White. Foi tirada de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76. E ela está falando sobre os que saem da igreja. Igreja, ouça, a palavra veio. Olhei intensamente para o mundo e comecei a ver jatos de luz como estrelas pontilhadas por toda a escuridão. E então vi outra e outra luz adicionada. Ela está falando sobre os que vão embora. E assim, por toda a escuridão moral, as luzes semelhantes a estrelas estavam aumentando. Essas pessoas estão aumentando. Os fiéis que vão se conectar a Deus, não importa o que aconteça. Quer sua igreja esteja com eles ou não, eles vão honrar a Deus. Suas vidas vão dar glória a Deus. Seus casamentos, suas famílias vão colocar um sorriso no rosto de Jesus. E o anjo disse: estes são os que creem no Senhor Jesus Cristo e estão obedecendo às palavras de Cristo para eles individualmente. Deus fala comigo, não audivelmente, mas em meu coração, minha mente, e eu sigo o que Ele me chama. Eles estão obedecendo às palavras de Cristo. Estas são a luz do mundo. Estas são a luz do mundo. Deus queria que a denominação fosse: estas são a luz do mundo. Eu vi então estes pequenos jatos de luz. Pequenos jatos de luz. É tudo o que eu sou, crescendo mais e mais brilhante, brilhando do leste e do oeste, do norte e do sul, e iluminando o mundo inteiro. É melhor você pensar bem nisso. Isso é poderoso. Certamente estamos em um ponto crítico para a substância e estrutura da igreja hoje, porque a igreja se tornou administrada pelo homem e não governada por Deus. A igreja está perdendo. Eles estão perdendo. Isso aconteceu repetidamente ao longo da história. Os valdenses, no século XII, acharam necessário se afastar da igreja de sua época e se tornaram a única igreja verdadeira em seu século. Eles eram os que se afastaram. Mas a igreja era a que se afastaram? Você vê. Por centenas de anos eles mantiveram a fé nos Alpes. Por quê? Porque eles reconheceram Icabod, a glória se foi. Quando você olha para a igreja e tudo o que vê é formalismo e cerimonialismo mortos. E nenhum poder mais, nenhuma glória, eles se afastaram dela. A igreja tinha entrado em uma forma de piedade para os valdenses, mas eles estavam negando o poder dela. A Bíblia diz: para tais se afastem, 2 Timóteo 3, versículo 5. O quê? Nenhum poder, apenas forma morta ritual. A religião os satisfaz. E por toda a história você pode ver que a religião satisfaz as pessoas. Ela não me satisfaz. A religião é muito, muito perigosa. Você os perdeu. Deixando assim a todos aqueles que buscam a unidade com Deus o título indiscutível e válido de igreja verdadeira. Eles são a igreja verdadeira. Eles são o corpo de Cristo. Eles são o povo do caminho. Eles são os pequenos rebanhos. Eles são as luzes semelhantes a estrelas que dão glória a Deus. Jesus Cristo é a igreja. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E observe, todos aqueles que permanecem em Jesus Cristo, que encontram seu contentamento em Jesus Cristo, que descansam e encontram paz e alegria em Jesus Cristo, que encontram sua realização e propósito em Jesus Cristo, são a igreja de Deus. Eles não são uma religião administrada pelo homem. Deus os abraça e eles são um com ele. Essa é a oração de Jesus, sua última oração antes de partir. João 17, para que todos sejam um, assim como eu estou no Pai, o Pai está no Filho. Então devemos estar neles por meio da fé que ele nos deu em graça. Você é um com Deus? Essa é a questão. Não apenas um com uma organização. Você é um com Deus em e por meio de Jesus Cristo pela fé e graça. Um piquenique de membros da igreja para o qual fui convidado recentemente. Havia cerca de 30 pessoas lá. Quando olhei para o grupo,
Havia 3 não membros da igreja que pertenciam à igreja. Houve algumas saídas e havia alguns membros que eu conheço pessoalmente que estão lutando em suas areias movediças, lutas pessoais que eles têm. Então eu apenas enviei uma oração. Eu disse: Senhor, o que o Senhor me fez fazer? Deus diz: misture-se com as pessoas, cuide delas, encontre suas necessidades e atenda suas necessidades. Então eu comecei a visitá-los e cuidar deles. Mas eu notei que o ancião-chefe da igreja estava sentado em uma pequena mesa com sua esposa. E enquanto eu estava andando e visitando essas pessoas diferentes, fazendo os não-membros da igreja se sentirem bem-vindos, e você sabe, se há alguma abertura ali, conversando com os que estavam de passagem e conversando com as pessoas que eu sabia que estavam lutando em suas areias movediças. Percebi depois de algumas horas, eu sempre conseguia dizer porque eu estava andando e a mesa em que o ancião-chefe estava sentado estava bem no meio do seu quintal. E ele apenas senta lá, sozinho com sua esposa, não circulando, não falando com ninguém. O ancião-chefe apenas sentado ali, não perseguindo ninguém, não tocando em ninguém. A igreja institucional se pergunta por que as pessoas vão embora. Olá. Para mim, relacionamentos amorosos e genuínos são a moeda entre a igreja e o afastamento. Relacionamentos amorosos e cuidadosos. Se eu não me misturo com essas pessoas e cuido delas, é isso que Jesus fez. Ele as curou. Ele cuidou de suas necessidades. Ancião-chefe, sua indiferença mostra que você realmente não se importa. Por favor, saia da sua cadeira e conforte alguém. Saia da sua zona de conforto. Adote alguém. Adote alguém que você considera perdido ou abandonado. Toque-o em suas necessidades. Não seja apenas um ancião cerimonial. Não seja apenas um pastor cerimonial. Apenas uma igreja simples. Porque você está perdendo-os. Jesus, posso lembrá-lo de que Jesus deixou os 99 por uma ovelha perdida. Jesus não teria se sentado naquela mesa, naquele piquenique. Ele teria se misturado com aquelas pessoas, encontrando e descobrindo suas necessidades e atendendo suas necessidades. Jesus fortaleceu os fracos, ele nutriu os sofredores, ele reuniu os cordeiros em seus braços, ele os carregou em seu seio, ele os protegeu. Jesus morreu por eles. E você fica sentado à mesa sem fazer nada? Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Religião versus a vida de Cristo. Foi o que vi naquele piquenique. Religião versus a vida de Cristo. Qual você oferece? Qual você está oferecendo? As pessoas estão cansadas da religião. Era isso que os fariseus tinham. Eles estão cansados disso. As pessoas querem vida. Elas querem a vida de Cristo e elas vão encontrá-la. Elas não conseguem encontrá-la em seu grupo, em sua igreja, em seu ministério. Elas vão ser desistentes. Ao longo da história, Deus teve que levantar luzes como estrelas para avançar seu reino. Wycliffe foi considerado a estrela da manhã da Reforma. Lutero foi realmente o comunicado de sua igreja por ser uma luz como uma estrela. Wesley foi impedido de pregar em qualquer uma das igrejas de sua época. Todos os grandes poderiam testemunhar que você me perdeu. Os valdenses não partiram. Eles meramente reconheceram Icabod, a glória partiu. Eles meramente carregaram a tocha para frente e para cima. O que a igreja de hoje está perdendo? Eles estão perdendo a coisa principal, liderança verdadeiramente governada por Deus no momento. Você vai me dizer que aquele ancião estava ouvindo a Deus? Não, ele não estava. Deus queria que ele ministrasse aquelas ovelhas e ele não estava. Liderança, você não está ouvindo a Deus no momento? Liderança, falhando em reconhecer que ele deve aumentar e eles devem diminuir. Liderança, reconhecendo que eles são parte do problema. Você é parte do problema, não apenas o mundo. Liderança, ajudando seus membros a realmente encontrarem o caminho para fora de suas falhas, confortos e areia movediça individual. Algumas dessas pessoas são honestamente religiosas, mas não sabem como sair de sua areia movediça. Elas não sabem como sair de seus falsos confortos. E cabe à liderança, aos pastores e aos presbíteros ajudar a tirar essas pessoas de lá. Mas você sabe por que eles não fazem isso? Eles mesmos estão nisso. Eles não sabem como sair. Tudo o que eles têm é religião.
e não o evangelho de Jesus Cristo, pegando a mão deles e dizendo: eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a verdade, eu vou te mostrar a vida de Cristo e como fazê-la entrar em sua vida. E você só pode fazer isso se estiver em sintonia com Deus diariamente. E liderança não é. E é por isso que a igreja está perdendo milhões. Você tem que olhar além dos serviços, da frequência à igreja, para as necessidades espirituais mais profundas dessas pessoas. E tudo o que você faz é provocá-los, porque eles não vêm ao seu grupo. Bem, você não tem nenhum poder, você não tem nenhuma glória. Eles veem que seu casamento não é irresistível. Eles veem que você perdeu seus filhos, e todos os seus filhos se divorciaram, e você não tem nada a oferecer a eles. Eu estava em outro continente sendo levado pelo presidente da conferência a todas as igrejas da região. E a divisão ligou para lá. A divisão estava tendo uma reunião de evangelismo, onde eles tinham os presidentes de conferência e os presidentes de união juntos para criar uma nova ferramenta evangelística para trazer mais pessoas para a igreja. E eles me ligaram e me perguntaram ao presidente da conferência se eu falaria na reunião de evangelismo da divisão. Uau! Que oportunidade! E o presidente da conferência com quem eu estava disse: o que você vai fazer? E eu disse: bem, eu vou. O que você vai dizer? Porque eles te deram 1 hora, Jim. Vou dizer a eles que eles são o problema. Ele diz: o quê? Eu disse: vou dizer a eles que eles são o problema. Que eles estão tentando ensinar os outros a multiplicar e dividir. E eles nem sabem somar e subtrair. Vou entrar lá e vou dizer a eles como é a vida na casa deles. Vou dizer a eles que nunca conheci nenhum deles antes. Vou dizer a eles que eles não têm uma família bem organizada, bem disciplinada e centrada em Cristo. Vou dizer a eles que seus casamentos estão obsoletos, que a menos que você faça evangelismo é perda de tempo. Porque Jesus passou 30 anos tranquilos em casa, aperfeiçoando sua caminhada cristã, com seu pai demonstrando que isso tem que ser vivido na vida doméstica primeiro. Então, quando você puder demonstrar isso lá, então você pode sair e ministrar aos outros. E isso está tristemente faltando. Foi o que vi no ancião-chefe naquela noite. Sinto pena daquele sujeito, para ser honesto com você. Eu não o expulso. Eu ministraria a ele em um momento. Mas ele é representativo do porquê a igreja está estagnada e estagnada hoje. 1 Timóteo 3, versículo 5. Se um homem não sabe governar sua própria casa, isto é Deus falando, se um homem não sabe governar sua própria casa, foi o que eu disse naquela reunião de divisão, aqueles presidentes de união e presidentes de conferência, se um homem não sabe governar sua própria casa, como ele cuidará da igreja de Deus? E se não podemos cuidar da igreja de Deus, por causa de problemas em sua própria vida doméstica, líderes. Sucesso ou fracasso em administrar seu lar indica a habilidade ou incapacidade de oferecer o evangelho salvador a qualquer outra pessoa. Então, líderes, pastores, presbíteros, seus membros estão sofrendo. Eu posso andar na sua igreja e posso te dizer as pessoas que estão sofrendo só de olhar para elas. Elas estão sofrendo. Porque uma pessoa que encontrou o evangelho, que tem Cristo vivendo nelas, elas têm um salto para elas. Elas têm um brilho sobre elas. E quando vejo membros com os ombros abaixados e não, isso está acontecendo na sua igreja. Seus membros estão sofrendo. Tire-os da areia movediça. Ou talvez você não saiba realmente como. Talvez tudo o que você tenha seja informação intelectual para oferecer e não o evangelho fortalecido de Jesus Cristo vivendo em você. Eleve-os à unidade com Deus e abrace-os. O apetite os possui. A fofoca os está estrangulando. O orgulho os está emburrecendo. O casamento e a vida familiar estão quase extintos em suas igrejas hoje. Uma igreja viva autêntica é aquela que atende às suas necessidades. Evangelismo. Não apenas o assentimento mental correto à verdade. Os 28 fundamentos. Aqueles 300 mil que acabaram de ser batizados foram informados sobre 28 fundamentos. Mas eles lidaram com o homem interior. Eles trouxeram a eles o poder de viver acima de seus pensamentos e suas palavras. Eles trouxeram a eles o poder de Cristo neles para viver acima de seus apetites e suas paixões. Eles trouxeram a eles aquela unidade com Deus que diz:
Você não tem que ouvir seus sentimentos ou suas emoções. Eles trouxeram a eles o poder do Evangelho, que é Cristo em você, a esperança da glória, para viver acima de suas irritações e paixões, que você pode filtrar tudo através de outra entidade. E essa entidade é um ser supremo em e através de Jesus Cristo, e não apenas conhecimento da palavra. Eles não estão trazendo a eles o poder de encontrar a unidade com seu Deus, que foi perdida no Éden. Então ele sabe como atender às necessidades dos membros se você fizer isso. A evangelização não é eficaz a menos que você tenha feito evangelização. Foi o que eu disse àquela divisão, e não estou sendo crítico. Estou sendo perigosamente honesto com você. Se você não está fazendo isso, você é simplesmente um aquário estéril. Isso é tudo o que você é, um aquário estéril. Não é diferente da pretensiosa igreja judaica dos dias de Jesus. Você está perdendo-os, mas Deus está abraçando-os. Aqueles que você está perdendo, Deus está abraçando. Se Deus os abraça, quem você pensa que é para menosprezá-los? Minhas estatísticas de denominação recém-divulgadas para 2023 são estas. Em todo o mundo, para cada 10 batizados, perdemos 7. Isso é nojento porque temos esse tipo de evangelismo. Assentimento mental à verdade, apenas sem lidar com o homem interior, o poder de escolha e como se conectar com Deus. A cada 7, 10, para cada 10 batizados, perdemos 7. A América do Norte tem estatísticas melhores do que essa. Essa é a mundial. Porque estamos fazendo esse tipo de evangelismo? Não. Existe um problema sério de abandono. Quando 7 em cada 10 desistem, podemos dizer, bem, minha divisão, apenas 4 em cada 10 desistem. Isso ainda é péssimo. Quando eu estava no ramo de seguros, se não retirássemos 94% do nosso negócio, ou seja, com uma retirada de 6%, éramos demitidos. E o melhor que qualquer divisão pode mostrar é uma caminhada de 40%. Fechem as portas. Na divisão da América do Norte, a frequência é menor que 30%. Na América do Norte, a frequência é menor que 30%. Nenhum pastor inexperiente. Por quê? Nenhum poder sobre o homem interior. Em vez disso, temos inveja, conflito e divisão entre nós. Os que vão embora estão repensando sua fé. Alguém está ouvindo? Deus vai limpar a casa. Alguém veio até mim em uma das nossas reuniões de acampamento de família e disse: se você fosse presidente da conferência geral, o que você faria? Eu sorri. Eu disse: deixe-me pensar sobre isso. Então pensei sobre isso durante a noite. Isto é o que eu disse de volta para ele. Eu não estou tentando ser arrogante aqui. Eu amo a igreja. As pessoas, todas as pessoas, seja da minha denominação ou não, eu amo essas pessoas. Mas não vou seguir pelo mesmo caminho sem saída que eles estão seguindo. Se eu fosse presidente da conferência geral, demitiria todos os pastores no primeiro dia em que estivesse no cargo. E então contrataria de volta 1 ano depois, aqueles que estavam realmente alimentando as ovelhas sobre todos. É isso que eu faria. Eu limparia a casa. Eu acredito que Deus fará exatamente isso. Deixe-me ler para vocês uma declaração que a senhora White fez para Will Ross, Elder Robinson e Sister McAfee. Eles a levaram, isso foi em 1908, eles a levaram para a estação de trem de Loma Linda. E enquanto eles estavam lá, a irmã White, eles perguntaram à irmã White como as coisas vão acabar nos últimos dias. Eu vou correlacionar isso com as luzes estreladas que compartilhei com vocês antes. E eu vou terminar com isso. A irmã White nos disse: esta é uma declaração declarada que eles fizeram, que a senhora White fez, disse a eles. Eles disseram, a irmã White nos disse, enquanto nós 3 estávamos lá na plataforma do Railroad Depot, que uma terrível tempestade de perseguição estava chegando. E irmãos e irmãs, está aqui. E amigos, vocês ainda não viram nada. Espere só para ver o que vem neste outono. De qualquer forma, aquela terrível tempestade de perseguição estava chegando, assim como uma tempestade de vento
que derrubava todo objeto em pé. Não havia um adventista do sétimo dia para ser visto. Eles, como os discípulos, abandonaram a Cristo e fugiram. Toda a igreja adventista do sétimo abandonou e fugiu. Todos que buscaram posições, escutem, líderes da igreja, todos que buscaram posições nunca mais foram vistos. Depois da tempestade, eles estão o quê? Eles estão escondidos debaixo da cama. Todos os que procuraram emprego nunca mais foram vistos. Depois da tempestade, houve calmaria. Então, os adventistas surgiram como um grande rebanho de ovelhas, luzes semelhantes a estrelas, mas estavam sem pastores. Todos se uniram em oração pedindo ajuda e sabedoria. E o Senhor respondeu, ajudando-os a escolher líderes entre eles que nunca tinham buscado posições antes. Eles oraram fervorosamente pela ajuda do Espírito Santo, poder fora de si mesmos. Foi o que os discípulos fizeram. A tempestade veio com os discípulos. Eles fugiram para o cenáculo, então eles oraram, e então o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles escolheram líderes entre eles, que foi derramado sobre eles chuva serôdia, tornando-os totalmente prontos para o serviço. Eu amo isso. Então eles saíram belos como a lua, claros como o sol, e terríveis como um exército com bandeiras para dar a mensagem a todo o mundo. Fiquei espantada e perguntei se isso se aplicava a Loma Linda, pois estávamos olhando para lá. A irmã White respondeu à minha pergunta, afirmando que se aplicava a todo o mundo denominacional. Fiquei tão chocado que não fiz mais perguntas. Will Ross, Boulder, Colorado. Liderança, pastores, presbíteros, temos um problema. Ou consertem o problema na raiz da sua própria vida, o homem interior sobre o qual falei antes, no coração do seu casamento. Se você não pode trazer um casamento irresistível e no núcleo da sua família, se você não pode produzir uma família conectada, consertem lá. Se você não pode consertá-lo lá, senão você não tem o Evangelho de Deus para oferecer à sua igreja, que é o poder de Deus em você e através de você. Se você não encontrar isso e então viver isso, eles continuarão a se afastar para encontrar a verdadeira unidade com Deus que foi perdida no Éden. Que Deus nos ajude a todos. Alguém veio até mim em uma das nossas reuniões de acampamento de família e disse: se você fosse presidente da conferência geral, o que você faria? Eu sorri. Eu disse: deixe-me pensar sobre isso. Então pensei sobre isso durante a noite. Isto é o que eu disse de volta para ele. Eu não estou tentando ser arrogante aqui. Eu amo a igreja. As pessoas, todas as pessoas, seja da minha denominação ou não, eu amo essas pessoas. Mas não vou seguir pelo mesmo caminho sem saída que eles estão seguindo. Se eu fosse presidente da conferência geral, demitiria todos os pastores no primeiro dia em que estivesse no cargo. E então contrataria de volta 1 ano depois, aqueles que estavam realmente alimentando as ovelhas sob todos. É isso que eu faria. Eu limparia a casa.